E agora a gente vai falar de economia, mudar um pouquinho essa história toda aqui, com o especialista Rodemarque de Castelo Branco, economista, e que conversará conosco ao vivo sobre o comportamento do Polo Industrial de Manaus entre janeiro a maio deste ano, comparando ao mesmo período do ano 2019. É que a Suframa divulgou números importantes. Bom dia, economista Rodemarque de Castelo Branco, como vai? Tudo bem? Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado por atender a nossa equipe, nós estamos bem também. Na sua análise, os indicadores do Polo Industrial de Manaus são positivos comparando com o ano passado ou não? Veja o seguinte, nós tivemos um período de praticamente de fevereiro até maio com uma queda de produção, né? Decorrente da pandemia já era esperada. Até lhe digo que, para mim, os resultados foram melhores do que eu esperava, porque a receita do PIB caiu 30% quando comparada à receita das empresas em dólar em relação a janeiro a maio do ano passado. Então, houve uma queda realmente esperada já, mas inferior a segmentos produtivos como quatro rodas, veículos e outros setores produtivos do país. Na realidade, Patrick, ouvintes, a queda da receita variou muito de produto ou de setor para setor. No eletroeletrônico, a receita caiu 33%, no relógio Waze, 63%, no duas rodas caiu 40%, e alguns segmentos, como o bem de informática, a queda foi de apenas 20%. Quando você olha, ouvintes, a produção, vamos encontrar motocicletas tiveram uma queda de 33% de suas vendas, celular 32%, lâminas de barbear apenas 14%, relógios quase 50%. E vemos também que alguns segmentos tiveram aumento da produção, como notebook, split, o ar-condicionado, que teve um aumento de quase 74%, justamente tiveram aumento alguns produtos que o consumidor passou a utilizar dentro de sua residência durante o período que ele ficou isolado. E são os notebooks, você pode correr a cidade no mês de junho, não tinha quase nenhum estoque, o ar-condicionado também, os tablets. Em resumo, não foi nada diferente daquilo que ocorria no Brasil. No entanto, temos que levar em consideração que no mês de junho, quando nós retornamos à atividade, a Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas, melhor dizendo, teve o maior crescimento industrial do Brasil. Foi o único local do país em que nós retornamos ao nível de atividade que tínhamos em fevereiro deste ano. Foi o maior crescimento em toda a história de análise de índice industriais de crescimento do país. Foi do estado do Amazonas e teve um crescimento de junho em relação ao mês anterior de quase que de 65%. Então, em resumo, a Zona Franca de Manaus teve um desempenho que já era esperado, de queda da sua receita, queda de sua produção. A recuperação está sendo rápida e, na minha visão, ela foi uma queda inferior àquela que eu imaginava e cheguei a conversar com vocês no programa, que eu esperava uma queda de mais de 40% do faturamento e foi uma queda de apenas está muito forte, né, de 30%. Agora, economista Rosemarque de Castelo Branco, há pouco você falou ainda sobre essa queda, que ela de fato aconteceu. Agora, na tua avaliação ou pelos números dos estudos, o isolamento causado pela pandemia foi responsável maior por essa queda? Veja o seguinte, primeiro eu quero deixar muito claro que, na minha visão, o isolamento era necessário naquele momento, tá certo? Foi fundamental para que o país não tivesse maior crescimento de morte. Dito isso, claro que isso foi um dos fatores que levou à redução das compras das pessoas. Mas também temos que levar em consideração que o consumidor ele é racional. Ele pensou também o seguinte: quanto tempo nós vamos ter essa pandemia? Então, o que vai acontecer com o meu emprego? Vou mantê-lo? Vão diminuir o valor do meu salário dentro da legislação que está tornando possível isso? Então, fez com que o consumidor reduzisse as suas compras. Consequentemente, com o consumidor mais com precaução em relação ao consumo,
as vendas caíram. E diga-se de passagem, as vendas não caíram mais no Brasil, principalmente de alguns produtos que o consumidor de renda mais baixa consome, por causa da ajuda emergencial. Essa ajuda emergencial jogou um volume de recursos no país que está movimentando a economia. Agora, a grande interrogação que se tem é o que vai acontecer com o final dessa ajuda, que hoje é dada para 66 milhões de pessoas, e se diz que agora ficarão dentro dessa Renda Brasil apenas 21 milhões de pessoas, com um valor mensal que vai de 200 a 300 reais. Então, isso aí vai ter um impacto forte, mas não existe outro caminho, porque o país não tem capacidade fiscal de manter 600 reais por mês para 60 milhões de pessoas durante todos os 12 meses seguintes. Economista, e a gente sabe que muitos setores foram afetados nessa pandemia, setores da economia. Alguns reagiram, outros não. Qual seria ou quais seriam aqueles setores que foram mais afetados? Veja o seguinte, na área de produção como um todo, considerando inclusive o setor de serviços, o setor de turismo. Esse aí é um setor que realmente foi abalado profundamente, esse setor de turismo. A hotelaria, ela além de hoje estar com um nível de ocupação muito baixa, para manter as condições necessárias de segurança a quem se hospeda, ela está utilizando 1/3 a menos de quartos disponíveis. Os restaurantes tiveram uma queda brutal e mesmo com retorno agora, as pessoas têm receio de ir ao restaurante, sabe? Ou ocorreu uma queda. E o principal setor que está ligado ao turismo, esse aí é mundial, é o setor de aviação. Ontem eu lia que somente a Latam demitiu 6 mil funcionários, tá certo? Esses últimos 60 dias. E mais do que isso, ela está vendo que o retorno dos voos internacionais, que estavam previstos para agora, começo de setembro, vão ficar apenas para o final do ano, tal a queda que ocorreu na demanda. Então, o setor de turismo é o setor que sofreu fundamentalmente. Agora, uma coisa que eu queria dizer, só para nós termos uma posição em relação a termos de emprego, é um fator positivo da Zona Franca de Manaus. O nível de emprego desse período de maio, comparando janeiro a maio deste ano com janeiro a maio do ano passado, praticamente não houve queda, ficou a mesma quantidade de pessoas quase. Quando nós comparamos com fevereiro deste ano, maio com fevereiro, aí sim, houve uma queda de 8% da quantidade de trabalhadores, mas mais uma vez, comparado com o resto do Brasil, foi uma situação muito positiva. Significa de que o PIN, o Distrito Industrial de Manaus, manteve os seus funcionários com pequena redução que tinha em fevereiro durante esse período da pandemia. Economista Rodemarque de Castelo Branco, muito obrigado mais uma vez por sua participação conosco, nos ajudando a entender desta vez esses números em relação aos primeiros meses desse ano tão difícil. Para a economia também, muito obrigado e bom dia. Bom dia aos ouvintes.